Graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor abençoe sua vida e mais uma vez nós estamos aqui para juntos lermos a palavra de Deus e sermos por ela abençoados. Oro para que sua vida esteja em plena paz, que o Senhor te abençoe e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, possa edificar a sua vida, porque este é o propósito dela para nós. O texto dessa noite que eu quero meditar, um texto maravilhoso, duas passagens muito significativas que se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e também no capítulo 19. Nós vamos falar aqui sobre dois homens, duas pessoas, ambas muito ricas e que têm histórias diferentes, não é? A primeira, que está em Lucas no capítulo 18, no verso 18, diz o seguinte, é a história do jovem rico. Diz assim o texto bíblico, que certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E o outro texto, que nós vamos também comparar um com o outro, é o que está aqui em Lucas 19, que também fala de um homem rico, que é Zaqueu, o publicano. Capítulo 19, verso 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e nos colocamos diante dela com o nosso coração sedento, desejoso de sermos abençoados nessa noite. Então te suplicamos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha falar conosco e que eu seja nas tuas mãos apenas um instrumento, que seja o Senhor falando através da minha vida e que nesta noite possamos sair daqui abençoados e aqueles que não te conhecem serem salvos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Duas histórias, dois homens com um final diferente. E aqui o texto, né, de Lucas 18, que fala deste moço que era riquíssimo, mas nós vemos aqui que ele era um moço de boas práticas religiosas. Era um moço bom, né? Aqueles moços bonzinhos. Quando a gente lê essa história, que também está lá em Mateus 19 e também em Marcos, no capítulo 10, lá você tem essa história assim com alguns detalhes, mas fala isso, que ele era um moço observador da lei dos judeus, estava ali, né? Ele diz isso, que ele observava todas essas coisas desde a juventude. É uma pessoa assim, né? Acho que é no texto de Mateus, que quando acaba o Senhor de falar com ele isso, que Jesus se entristeceu. Também Jesus ele não gostou assim, né, de que esse moço não pudesse dar esse passo a mais na sua vida, que estava ali tão cheia de observâncias, de princípios religiosos, mas Jesus ele falou algo muito importante. Te falta uma coisa. Te falta uma coisa. E será que é só uma coisa que falta na nossa vida, não é verdade? Esse moço parecia ser tão bom, por faltar só uma coisa, a gente fica até admirado com ele, né? Eu leio esse texto e observo isso, que Jesus fala, olha, tem uma coisa só te faltando. Que bom, né, gente? Assim, que faltar só uma coisa na vida da gente, que pudesse dizer isso para você, que falta só uma coisa para que você possa herdar a vida eterna. Só uma coisa falta. Tem outra pessoa lá no livro de Atos também, que era mais ou menos assim, igual esse moço. O nome dele era Cornélio. Ele era um centurião romano, um homem muito bom, que os judeus intercediam por ele, junto a Pedro, né? Foi Pedro que esteve lá, porque o Cornélio era um homem, apesar de ser um romano, o próprio Deus, né, se revela a ele, e o Pedro, quando vai até Cornélio, faltava ao Cornélio uma coisa. Que uma coisa é essa? É entregar a vida ao Senhor Jesus. Foi o que o Senhor Jesus disse aqui. Você venda tudo que você tem, dê aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Abre uma conta no céu. É interessante isso, não é verdade? Porque ele falou assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
você herdar a vida eterna, meu irmão, você tem que abrir uma conta no céu. Sabia disso? Você tem que abrir uma conta no céu. Como é que você abre uma conta no céu? Já que você vai, viver eternamente. É entregando a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o seu nome, ele é escrito no livro da vida. O que a palavra de Deus diz. Há um livro chamado Livro da Vida. E quando você entrega a sua vida a Jesus, há uma conta que é aberta para você lá no céu. Começa então a sua história no céu. A sua história na eternidade com Deus. Ela começa a partir do momento em que você abre esta conta. E esta conta você abre quando você entrega a sua vida a Jesus. Lá em João está escrito isso de outra forma. Está escrito assim, que a todos quanto receberam, é Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que verdade tremenda. Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então você recebe esse poder de se tornar um filho de Deus. Sabe, eu quero tocar nesse ponto aqui, é um ponto delicado, eu sei que muita gente pode discordar do que eu vou falar aqui, até porque é algo assim popular, dito aí normalmente, Deus é Pai, que Deus é Pai de todo mundo, e não é o que a Bíblia diz, é o que todo mundo diz aí, é o que todo mundo gostaria que fosse. A verdade é essa, as pessoas, todo mundo gostaria que fosse assim, que Deus fosse Pai de todas as pessoas, que todas as pessoas fossem filhos de Deus. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. O que está escrito na Bíblia é que os filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. Essa história ela é assim. Os filhos de Deus são os que nascem de Deus. Está aqui escrito isso aqui na Bíblia. Olha o que está escrito quando esse texto que eu acabei de dizer, de João, capítulo 1, no verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. Então é um outro nascimento, porque aqui fala desse nosso nascimento natural. Está escrito aqui, os quais os filhos de Deus não são aqueles que nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi esta conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, que está aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus fala para esse Nicodemos, no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque Jesus havia dito para ele, em verdade, no verso 3 do capítulo 3 de João, em verdade vos digo, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu estou usando esses textos, trazendo esses textos para aquilo que está sendo falado lá em Lucas, no episódio do jovem rico, quando ele pergunta o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, ele tem que fazer uma coisa.
tudo que ele fez, tudo que ele fazia, todos os atos religiosos dele, muito bons, excelentes atos religiosos. Mas os atos religiosos não podem te dar o acesso à vida eterna. O acesso à vida eterna, ele vem através do novo nascimento em Cristo. Em Cristo. Vida eterna, gente, está ligado àquilo que Jesus veio realizar, aquilo que ele realizou na cruz. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. A vida eterna com Jesus, a vida eterna com Deus, a vida eterna, o reino dos céus, essa vida prometida por Deus, o plano de Deus para as nossas vidas. Então faltava para esse moço uma coisa. Mas havia algo que prendia ele. E é interessante que a gente percebe tanta gente que tem algo, não, às vezes mais de uma coisa, que prende essa pessoa, que a impede de dar aquele passo na direção do Senhor. Eu creio que quando o Senhor Jesus ele fala aqui para esse moço que te falta uma coisa, e ele toca no aspecto da riqueza, e porque essa riqueza era para esse moço um Deus, era algo assim que era tão forte na vida dele que ele precisava se desfazer disso, ele precisava se libertar dessa idolatria, dessa questão do dinheiro na vida dele, dessa riqueza que tornava ele uma pessoa fora do padrão de Deus. Então ele precisava fazer isso. O Zaqueu, a Bíblia fala que o Zaqueu era rico. E esse texto aqui que nós lemos, do Zaqueu, não fala nada que Jesus tenha falado para o Zaqueu, que ele tenha tocado em alguma coisa. Pelo contrário, esse texto do Zaqueu, ele mostra um homem diferente desse jovem rico. Engraçado isso, né? Porque o Zaqueu era diferente. O Zaqueu, já começa dizendo que ele era publicano. Ele era um homem que não gozava de boa reputação no meio do seu povo. Porque os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Eles eram aqueles homens que, a serviço de Roma, sendo judeus, então eles eram tidos como traidores. Essa é a verdade acerca dos publicanos. O povo não gostava dos publicanos. O povo, acho que até hoje, né? Ninguém gosta de cobrador de impostos, né? Ninguém gosta de imposto. Imposto, essa palavra é uma coisa imposta, né? Que não é uma coisa que você escolhe, mas é uma lei, é uma regra, uma imposição. E esses homens, eles eram aqueles que iam cobrar do povo a serviço de Roma. E o Zaqueu, quando diz aqui que era o maioral dos publicanos, ele era o chefe. Ele era o supervisor, ele era o superintendente, né, daquele tempo lá, da Receita Federal daquele tempo ali, que era os cobradores, que eram os cobradores de impostos. E ele era um homem, dada a sua posição, que deveria ter ali uma comissão, alguma coisa, ele era um homem rico. E normalmente as pessoas ricas, elas são assim, né? Elas são muito... A riqueza e a soberba, ela tá muito... É um perigo muito grande. O rico, ele achar assim, que porque ele é rico, ele tem que ser bajulado, que ele tenha que ser assim, que ele é diferente dos outros, não é? E por isso que aqui, na sequência
da história do jovem rico, Jesus, aqui no verso 24, ele diz algo sério. Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque a riqueza, ela toma o coração do homem muitas vezes. Estou dizendo que isso é uma regra. Existem homens maravilhosos em Deus, servos de Deus, que têm posses, homens ricos, e que colocam as suas posses a serviço do reino de Deus, porque há uma diferença, algo muito sutil que eu quero dizer aqui acerca desse assunto, que é, como eu vou dizer, que a riqueza é de quem? Essa é a boa pergunta, né? A riqueza é de quem? Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, você entrega a sua vida e tudo que diz respeito à sua vida passa a ser do Senhor, passa a ser do reino do Senhor. Então, quando a riqueza ela está a serviço do reino, sabe? Há uma palavra na Bíblia que diz assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Sabe? Quando Deus ele percebe que aquela pessoa, que ele é um canal de provisão de recursos para o reino, que o reino ele é enriquecido através daquela pessoa, é uma pessoa abençoada. É uma pessoa abençoada. Mas há alguns que deixam assim, não é? Tomam muito para si. Tomam muito para si e deixam um pouco, né, para o reino, que acham assim que já ainda é muito. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então a gente percebe isso, que a riqueza ela não pode assim tomar um lugar tão assim proeminente na vida da pessoa. E esse homem ele foi reprovado. Ele queria entrar no reino dos céus. Olha o que ele abriu mão, gente. Ele abriu mão da vida eterna. Ele não seguiu Jesus. Esse moço, ele estava ali com toda uma bondade, uma vida religiosa, mas quando tocou naquele ponto, sabe, aquele ponto intocável, aquele ponto que não se pode mexer com ele, aqui não, aí não precisa disso não. Só aquilo ali já está bom, aquilo ali que eu faço, a minha bondade, a observância da lei, não precisa disso tudo não. E aqui fala que ele ficou triste porque ele era riquíssimo, então a riqueza roubou dele o privilégio de se tornar um seguidor do Senhor. Mas isso não impediu Zaqueu não, o Zaqueu é a história paralela a essa, né? Então esse Zaqueu ele também era rico, ele podia ser uma pessoa soberba, mas o desejo de ver Jesus é o que faz, assim, é o que chama a atenção na história do Zaqueu. Aqui diz que ele era baixinho, um homem de pequena estatura. E aí o baixinho sofre nessas horas, né? Que tá aquela multidão, assim, e alguém tá passando e fica ali pulando e não consegue enxergar. Sempre tem alguém maior na frente dele. E como ele não era bem quisto pela população, aí que eu imagino que os caras ficavam assim, dificultando o caminho do Zaqueu, né? Se ele queria, fecha aí, não deixa o baixinho passar não, né? Então eles ainda davam aquela dificultada para ele não chegar e não conseguir ver Jesus. Então o que ele fez? Ele saiu correndo e ele se afastou daquele lugar. Aqui diz assim, então correndo adiante. Então ele foi mais para frente, onde Jesus não tinha passado ainda. A multidão estava lá, onde Jesus estava passando. Ele correu adiante e para garantir o lugar melhor, ele subiu num sicômoro, que é uma espécie de figueira. E ele subiu nessa figueira para ver Jesus. Quem sobe numa árvore, não é, gente? Parece coisa de menino. É coisa de menino mesmo. Coisa de gente humilde. Porque ele sendo rico, poderia chamar lá um escravo,
subir no seu ombro, aí, baixa aí, eu te dou tanto aí, deixa eu subir nas suas costas. Talvez se ele pagasse para alguém, até apareceria um lá que deixasse o Zaqueu subir nas costas dele, porque afinal de contas ele era rico, não é verdade? Não, mas ele nem mediu isso não, sabe? A humildade, o desejo de ver Jesus foi maior do que tudo isso. Então ele subiu ali naquela árvore, em uma posição em que ele se expôs, mas atraiu Jesus, que coisa maravilhosa. Ele atraiu o olhar do Senhor. Aí diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou naquele lugar, porque o Zaqueu sabia que ele ia passar por ali, Jesus olhou para cima, chama ele pelo nome. Eu não sei se Jesus já conhecia Zaqueu pela fama de Zaqueu, não sei se foi uma revelação ali. Não é? Alguns acham que Jesus teve uma revelação, mas pode ser que Jesus já tinha passado ali, o Zaqueu fosse uma pessoa conhecida, mas ele vê o Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, diz aqui, desce depressa, Zaqueu, rápido, porque eu quero ir lá para sua casa, eu quero ficar com você, você me atraiu, eu quero sentar com você, eu quero ir lá na sua casa, coisa gostosa, gente. Jesus, a gente atraiu o Senhor. O coração quebrantado atrai o Senhor. O coração humilde atrai o Senhor. O soberbo, Deus o despreza. Mas o humilde atrai o Senhor. E o Senhor foi atraído pela atitude de Zaqueu, foi ali para a casa dele. E o texto diz para nós aqui que Jesus, ele se hospedou lá. Fala aqui, ele se hospedou com um homem pecador. Então chegou algum momento que aquela presença do Senhor ali na vida do Zaqueu resolveu dar um passo adiante. Dar um passo. Esse passo é tão importante quando a gente assim resolve mudar a vida. Quando a gente resolve remover da nossa vida os obstáculos, os impedimentos. O Zaqueu já fez isso quando ele subiu ali naquela árvore. Mas agora havia mais alguma coisa que o Zaqueu precisava fazer. Porque, de alguma forma, ele diz aqui, se alguém eu defraudei, ele como um cobrador de impostos, uma pessoa que não tinha o conhecimento assim de Deus, uma pessoa rejeitada pela sociedade, talvez ele fosse até assim, desonesto, e ele tenha cobrado a mais, sido maldoso com alguém, feito a sua fortuna na base da desonestidade. E o Zaqueu resolve tratar essa questão da riqueza na vida dele. Ele coloca o dinheiro no seu devido lugar. Ele fala assim, olha, eu vou dividir, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Você poderia me perguntar, mas por que Zaqueu falou que ia dar metade e Jesus falou para o homem, o outro lá, vender tudo? Pois é diferente. Para cada um é uma receita. Para cada um, essa situação tem um peso diferente. E o Zaqueu, ele tomou a iniciativa. Olha que coisa linda. E eu não sei se ele pegou metade, ele falou, vou repartir metade e dar para os pobres, e da outra metade que ele ficou com ela, veja bem isso, é o que o texto está dizendo. Da outra metade, ele ainda iria restituir 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. Ou seja, imagina a situação do Zaqueu. Se ele tivesse roubado as pessoas, tinha um bocado de gente chateada com ele. Então ele precisava consertar com essas pessoas. Presta atenção nisso. Coisa linda essa, Quando a gente se converte e a gente passa por essa situação do conserto. Do conserto. Porque tem gente que se converte, fez mal para um tanto de gente e larga para lá, Agora eu estou na vida nova, quero nem saber, vou seguir em frente. Você já imaginou, gente? Sujeito ali, o cara era
o dinheiro que ele tem na hora que ele se converteu. Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? A pessoa se converte e toda a riqueza que ele tem, ele amealhou ali através do crime. Tem lá, juntou um dinheirão roubando e tráfico de drogas, sei lá que coisa arada que ele fez com aquele, onde que veio aquele dinheiro tá sujo de sangue, aquele dinheiro tá cheio de gente, né, que foi explorada, e aí esse camarada se converte, oxi, e agora, não é? O cara se converteu, aí ele chega lá na igreja, rico, né? Rico, chega naquele carrão dele. E aí, gente, é uma situação que a gente tem que pensar, não é? Essa pessoa entra ali e às vezes está lá dentro da igreja, isso já aconteceu, né? Na igreja que eu fiz parte uma vez, de o irmão ali que eu levei para a igreja, dele ver lá na igreja alguém que havia explorado ele, pego dinheiro emprestado e não pagou, e se converteu, e estava lá na igreja assim, oh, glória a Deus, aleluia, louvando. Ele olhou aquela pessoa assim, olha lá quem está ali, quem é? Aquele cara ali me deu um prejuízo, ou seja, olha que situação complicada, uau, que bagunça, né, para ser resolvida. Pois é, o Zaqueu resolveu arrumar essa bagunça. Ele pegou, ele podia ter dado tudo para os pobres, até que talvez ele pudesse ter dado, acho que para o Zaqueu ele podia ter feito isso, mas ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu fazer assim, bom, eu não posso dar tudo para os pobres, é a leitura que eu faço, eu não posso dar tudo para os pobres, porque tem um bocado de gente chateada comigo, tem um bocado de gente que eu defraudei, então eu vou pegar a parte da minha riqueza aqui, desse dinheiro todo, eu vou resolver todas essas pendências, eu vou restituir, não vou restituir o que eu tomei, não. Eu vou restituir 4 vezes mais. Uau, que coisa, hein, gente? Não é forte isso? Isso é forte. Isso é forte. O desejo da restituição, o desejo da reparação, a disposição da reparação, a disposição do pedir perdão e de consertar o estrago que você fez no seu caminho. Coisa linda essa que o Zaqueu fez. A isso, Jesus respondeu, falou. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu era esse homem perdido. Talvez aquele mocinho ali, ele não se julgava tão perdido. Porque a religião dele, todas as suas práticas, eram suficientes para ele. Talvez o que ele esperava de Jesus é dizer para ele, ah, você já está bom, você já está pronto, né? Não, faltava uma coisa para ele. O Zaqueu não, o Zaqueu ele estava perdido mesmo, né? E no pecado, vivendo ali de maneira desonesta, e Jesus foi ali buscar aquele que tem a disposição do arrependimento, que tem a disposição da mudança, o desejo de uma vida com sentido, com paz, o desejo de uma vida em comunhão com Deus e o mais importante, a vida eterna. A vida eterna. Então Jesus disse ali tão claro, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, irmãos, nós, com certeza, quando nós chegarmos ao céu, na presença do Senhor, lá nós vamos encontrar o Zaqueu. Não posso nem dizer a ser isso do moço ali. Talvez não o encontremos lá. Não sei. Mas parece que não. Mas o Zaqueu nós vamos achar. E sabe por que vamos achar o Zaqueu? Porque eu vou falar uma coisa para você da Bíblia. A história do moço rico fala de um certo homem. Ele não tem nome.
Mas esse aqui tem nome. É Zaqueu. E Zaqueu quer dizer justo. Sabia? Zaqueu quer dizer justo. Zaqueu tem nome. E tem nome porque ele fez parte dos discípulos do Senhor Jesus. Foi pessoa conhecida na comunidade cristã. Zaqueu. Nosso irmão Zaqueu, que era baixinho, mas é um grande homem de Deus. Glória a Deus pelo Zaqueu. Sabe, que história linda do Zaqueu. Que pena, não é? Desse moço rico. Então, foi bom para você? Você entendeu? Te falta alguma coisa? Tem alguma coisa te prendendo? Talvez um pecado, um relacionamento que você sabe que te faz mal, um relacionamento que não é bíblico. Às vezes você está preso aí pelas correntes da paixão a alguém que não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, que não vai assim prosperar em Deus esse caminho. É duro, não é? Que aí o Senhor chegue para você e te diga, você tem que deixar isso. Talvez você esteja vivendo uma situação, um emprego, o trabalho que você está, você tenha que pecar. É verdade. Talvez você esteja aí vivendo na prostituição, vivendo no adultério, vivendo aí do crime. Meu Deus, hoje eu li uma reportagem assim, que lá no Rio de Janeiro tem uma facção, que é o negócio de Israel, o bandido lá, o chefe dos traficantes, ele impõe a religião nas regiões onde ele domina com o tráfico, mata as pessoas, e ele se diz crente. Ele chama-se lá cidade de Israel, alguma coisa assim. Está aí matando as pessoas. Meu Deus, vocês entendem essas coisas? Não parece loucura? Mas é assim. São pessoas que pensam que as coisas podem caminhar juntas. Algumas não podem, não. Você tem que deixar. Você tem que deixar. Jesus falou isso para aquela mulher adúltera. As pessoas falam assim, mas Jesus é amor, Deus é amor. Ele é amor, sim. Ele te ama tanto, querido. Ele quer que você venha caminhar no caminho dele. Mas, porque ele tolera todas as coisas. Nós temos visto coisas aí, iniquidade, promiscuidade, sendo praticada por gente que se diz cristã e que fala que Deus é amor e que ele aceita todas as pessoas e que ele aceita todas as formas de amor. Espere um pouco. Não é assim não. Não é assim não. Há coisas que são contra a palavra de Deus e não dá para mudar a Bíblia, não. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Tem que deixar. Vai doer? Vai doer. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Para algumas pessoas vai ser difícil. É difícil você deixar aquilo que você está ali vivendo tanto tempo naquilo. É difícil você abrir mão do seu conforto que vem através de uma prática ilícita, de uma profissão imoral, uma profissão antibíblica, de práticas antibíblicas. Tem que deixar. Tem que deixar. E aí? Sabe? Não vai dar para deixar isso, porque se eu deixar isso, eu não vou ter condição de continuar, né, mantendo o meu status quo, o meu conforto e tudo isso que vem dessa situação. Tá lá no Jovem Rico. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Não adianta maquiar, não, porque é isso mesmo. É problema. É problema. Então a gente tem que estar na disposição do Zaqueu. Olha para o Zaqueu. Olha para o Zaqueu. O Zaqueu é o cara.
O Zaqueu é o cara que a gente tem que olhar para ele. O Zaqueu é a bênção aqui, a atitude de Zaqueu, que se humilhou e que resolveu não somente, né, resolveu essa questão do dinheiro dele. Não resolveu não somente dar aos pobres, que foi o que Jesus falou para o jovem rico, mas ele reparou. Teve a questão do conserto. O conserto que Zaqueu nos ensina aqui. A atitude dele foi maravilhosa. A atitude de um homem de Deus, nosso irmão Zaqueu. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que a gente siga o bom exemplo dele, do Zaqueu. Eu oro pela sua vida. Que a sua vida seja livre de todos os impedimentos que nos, na medida que o Senhor for revelando para a gente aquilo que nos impede, que nos atrapalha, que tem, né, interferido na nossa comunhão com Ele, que a gente solta, não é? Vamos morrer agarrado não, morrer travado não é verdade? Não pode ser assim não, eu te abençoo, vou orar. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa palavra, que essa palavra então possa edificar o coração dos meus irmãos, desses que recebem essa palavra hoje, que nós possamos olhar esses dois exemplos que a tua palavra nos traz e não sermos como esse jovem rico, que apegado àquilo que ele tanto amava, que ele deixou de te seguir. Que sejamos como Zaqueu, que haja no nosso coração a humildade, o quebrantamento, a sede de ti, aquela mesma sede que fez com que o Zaqueu não achasse ali impedimento, que ele transpôs as barreiras para poder te ver, para poder ser visto pelo Senhor. É isso aí. Em nome de Jesus, que seja assim na vida de cada um que ouve esta palavra nesta noite. Eu repreendo toda prisão maligna, repreendo toda mentira de Satanás na vida dos meus queridos. Que haja liberdade para seguir ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor e desfrutar da vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e que, se essa palavra realmente tocou seu coração e você, o Espírito Santo, né, ele faz isso, ele coloca no coração da gente, vou mandar essa palavra para fulano, então manda o link para ela e fala, olha, ouve essa palavra, vai te abençoar, uma bênção, né? Faça isso, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e sempre. Amém.